Estamos iniciando a nossa aula número 183. Nesse bloco estamos estudando as eclésias que constituem os primórdios da liturgia e da hierarquia sacerdotal, através do apóstolo Paulo. Em Paulo nós veremos que a fé substitui a lei. Aí se produz o primeiro revisionismo do discurso primitivo de Jesus, que não consignava, que respeitava a lei na sua essência. Houve uma pequena modificação. Na aula anterior, nós travimos o discurso, o diálogo entre Paulo e Sadoc. Sadoc era um amigo seu, e em determinado momento, Sadoc alude que o tio dele, Filodemo, ficou curado de uma cegueira, e que se deu por um homem que tinha poderes estranhos, chamado Estevão. Então Paulo se dirige a Sadoc, com Sadoc, para visitar a casa do caminho, onde lá estava Estevão, onde estava Pedro, onde estava João e provavelmente Tiago. As referências desse texto todo são encontradas no livro Paulo e Estevão, na edição da FEB, datada de 1997, e na páginas 77 a 85, na aula de hoje. Então vamos adentrar agora na aula 133, em que Paulo começa a conhecer Estevão. E no diálogo que manteve com Sadoc, Paulo diz: quais os dias da pregação desse tal Estevão? Responde Sadoc: os sábados. Pois bem, depois da manhã. Iremos juntos apreciar os sandeus, que são idiotas, estúpidos, como ele chamou. Caso verifique o caráter inofensivo dos seus ensinamentos, haverá que os deixar em paz com a sua logomania, mania de falar muito, ao lado das mazelas do próximo. Mas, caso contrário, pagarão bem caro a audácia de ofender nossos códigos religiosos na própria metrópole do judaísmo. Como nós vemos, Paulo era um doutor das leis, muito orgulhoso, muito empático, e que, frente ao seu orgulho, a sua determinação em servir a causa das leis judaicas, ele se encorpava mais ainda e se tornava mesmo muito temperamental, que ele era, e agressivo. Saulo e Sadoc entraram na humilde igreja de Jerusalém. Notando a massa compacta de pobres e miseráveis que ali se aglomeraram, com um raio de esperança nos olhos tristes. Havia uma pobreza grande que esperava alguma coisa que viesse beneficiá-los. O pavilhão singelo, construído às custas de tantos sacrifícios, não passava de um grande telhadeiro, revestido de paredes frágeis, carente de qualquer conforto. Era um barracão. Tiago, Pedro e João surpreenderam-se singularmente com a presença do jovem doutor da lei, que se popularizou na cidade pela sua oratória veemente e pelos acurados conhecimentos das Escrituras. Paulo. Os generosos galileus ofereceram-lhe um banco mais confortável. Ele aceitou as gentilezas que lhe dispensavam, sorrindo com indisfarçável ironia de tudo que ali se deparava. Para ele via aquele barracão, aqueles miseráveis, aquela tristeza, aquela dor. Para ele tudo era diferente. Ele não convivia com pobres. Intimamente considerava que o próprio Sadoc fora vítima de falsas apreciações a respeito da cura do seu tio. Ele indaga de si para si: que podiam fazer aqueles homens
ignorantes, emanados a outros já envelhecidos e valetudinários. Valetudinários são os sujeitos que têm uma complexão física frágil, são sujeitos doentios, enfermiços. O que ele vê aquela cena? Os senhores já de idade e outros miseráveis e outros frágeis de saúde em um ambiente. Que força eles poderiam ter? Ele indaga de si para si. Que podiam significar de perigoso para a lei de Israel? Aquelas crianças no abandono, aquelas mulheres semi-mortas, em cujo coração pareciam aniquiladas todas as esperanças. Experimentava grande mal-estar, defrontando tantos rostos que a lepra havia devastado, e que a mente não gostava. Que as úlceras malignas haviam desfigurado impiedosamente. Aqui um velhote com chagas purulentas, envolvidas em panos fétidos, além um aleijado mal coberto de mulambos. Notando um que o outro, menos exato, menos grato, ao seu olhar acostumado ao ambiente de luxo. Evitava fixar aos aleijados e doentes que se acotovelavam no recinto, chamando a atenção de Shadok com observações irônicas e pitorescas. Bem, como vocês veem, Paulo adentra num barracão que tem justamente esses idosos que são Tiago, Pedro, João é mais novo. O barracão está cercado pela pobreza, que buscam uma luz, uma esperança para melhorar os seus dias de obscuridão e sofrimento. Mas aquele ambiente não é o ambiente dele. O ambiente dele é ambiente intelectual, o ambiente dos doutores da lei, o ambiente da cultura, o ambiente do poder religioso, da riqueza. Então ele se sente mal nesse ambiente, vendo essas figuras desfiguradas, essas pessoas deformadas pela lepra, outros aleijões, outros com úlceras de perna. Enfim, tudo aquilo lhe causa, então, um profundo mal-estar. E aí ele começa a conversar com Sadoc para afastar um pouco esse desconforto que ele surge. E pinça aqui, pinça ali, coloca um ponto de ironia e de crítica para poder amenizar o seu sentimento de mal-estar. E se questiona mesmo, o que essas pessoas tão insignificantes, tão doentes, tão velhas já, tão frágeis, poderão contra Israel? Ele indaga. Quando o vasto recinto Quanto ao vasto recinto de ornamentos e símbolos de qualquer natureza, estava desnudado, porque ali não tinha nenhum ornamento, nada, eram paredes cruas. Quando o vasto recinto desnudado de ornamentos e símbolos de qualquer natureza, de todo se encheu, um jovem penetrou as filas extensas, ladeado de Pedro e João, galgando os três um estrado natural formado de pedras superpostas. Estevão! Estevão! Vozes abafadas inculcavam, apontavam e gritavam o pregador, enquanto seus admiradores, mais fervorosos, apontavam para ele com jubiloso sorriso. Estevão denunciava a expectativa deles de felicidade. Inesperado silêncio se mantinha, todas as frontes em singulares expectativas. O moço, magro, pálido, em cuja assistência dos mais infelizes julgava encontrar um desdobramento do amor ao Cristo, orou em voz alta, suplicando para si e para a Assembleia a inspiração de Todo-Poderoso. Eu acho que
Para aqueles que não conviveram com isso, eu convivi muitos anos. Eu trabalhei em ambientes assim. Uns anos eu fui médico lá num ambulatório em Paciência, perto de Santa Cruz. Eu dava a medicina, ainda dava os remédios que eles não tinham dinheiro para comprar. E realmente a gente tem que ter muita firmeza para ver tanto sofrimento, tanta dor. Eu via meninas de 18 anos com 4 filhos. Via jovens sem dentes. Via pessoas que exalavam mau odor. E a gente tinha que ter uma boa dose de piedade e de misericórdia por eles. E vi isso também em Uberaba, muitas vezes, lá no Chico Xavier, quando ele atendia aquelas pobrezas. Mas isso faz parte da nossa natureza. Aquele que quer crescer perante Deus e Jesus tem que atender esse pessoal com amor, com carinho, com devoção, com sentimento de piedade. Paulo não tinha isso, no caso Saulo, absolutamente. Mas Estevão chega com um raio de luz subindo no céu escuro, riscando o céu. A expectativa deles é trazer daquela pobreza uma esperança, como Estevão possa refletir essa luz que vem originalmente de Jesus. Ele faz a prece de abertura e começa a sua pregação. Isso está nos Evangelhos, no livro de Paulo Estevão, página 87. Estevão ergueu os olhos serenos e fulgurantes, brilhantes. E sem se perturbar com a presença de Saulo e dos seus numerosos amigos, começou a falar mais ou menos nesses termos, com voz clara e vibrante. Meus caros, eis que são chegados os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites. Éramos escravos das imposições dos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho de Cristo Jesus. Nossa raça guardou as épocas imemoriais, à luz do tabernáculo, e Deus nos enviou seu Filho sem mácula. Onde estão Israel, os que não ouviram a sua mensagem de boa nova? Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé? Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenários. A revelação dos céus aclara os nossos caminhos. Consoante as promessas de profecia de todos quantos choraram e sofreram por amor ao Eterno, o emissário divino vê até o antro de nossas dores amargas e justas para iluminar as noites de nossas almas impenitentes. Aí ele começa a crescer. Na realidade, Estevão é um médium na doutrina espírita. Ele começa a dar, provavelmente, a sua psicofonia. Começa. A energia desce. Não há luz maior no ambiente, mas uma luz sem ser vista se faz. Os ânimos que estavam para baixo, o humor depressivo, começa a ter gotas homeopáticas, quiçá, de estímulo, de ânimo. O ambiente cresce com as palavras de Estevão. Parece que suas palavras têm o dom da força oculta e empolgam todos que ali estão, pela singeleza, pela clareza e pela pureza do que diz. É um homem enviado por Deus. É um mensageiro de Jesus. A plateia sobe junto com ele. Acompanha as suas palavras. O Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana com a solução do amor, que redime todos os seres
e purifica do pecado. O Messias é o amor. Moisés foi a porta, Jesus a chave. Com a coroa do martírio, adquiriu para nós outros a laura imortal da salvação. Vai caminhando, mostrando Jesus ser a salvação. Éramos cativos do erro, mas seu sangue nos liberta. Então ele entra nessa visão salvacionista e o próprio sangue, o sacrifício de Jesus, redime a todos quantos o usou. Na vida ou na morte, nas alegrias de Caná, quando ele transformou as bodas de Caná, a água em vinho, como nas angústias do Calvário, lá na sua crucificação, pelo que fez e por tudo que deixou de fazer em sua gloriosa passagem pela terra, é o Filho de Deus, iluminando o discurso. Amém. E diz ainda Estevão: Ó Israel, tu que esperaste por tantos séculos, tuas angústias e dolorosas experiências não foram vãs. E aí vai entrar no outro nível do discurso, e hoje nós paramos aqui, porque amanhã entraremos em outros aspectos mais profundos. Eis aí o primeiro contato do então Saulo, junto com seu amigo Sadoc, primeiro contato dele com o primeiro grupo de seguidores de Jesus, no caso, 2 apóstolos, Tiago e João. Pedro, Tiago e João são 3 ali presentes, e o Estevão, que vai sendo iluminado pela mediunidade dele. Os outros dizem, a Bíblia, eu consulto, fala sempre Espírito Santo é que fez isso. Mas, meus amigos, o Espírito Santo é uma coisa muito vaga. O que vale mesmo é a pureza do coração, é a humildade, a subserviência tranquila à vontade magnânima de Deus. Nós somos mais do que esse Espírito Santo quando comungamos no bem e na legislação pura do amor sublime. Todos nós temos essa mediunidade inata, porque a mediunidade é uma qualidade orgânica, como a gente, com genes que nós trazemos. Não é algo sobrenatural. Mediunidade, como Kardec diz, é a capacidade de nós sensibilizarmos aos influxos dos espíritos, bons e maus. Quando o homem se aplica na sua moral do bem, no seu sentido de caridade, de assistência ao próximo, e verte a sua sensibilidade no ato mediúnico, ele é uma cachoeira límpida e pura de águas jamais vistas a jorrar do céu, e sua palavra se torna empolgante, se torna como um facho de luz que ilumina a obscuridão como luzeiro. Nós temos em nós a divindade. Mais uma vez voltamos para os nossos salmos. E eis que sois deuses, sois filhos do Altíssimo. Não atribuamos a fatos exteriores, místicos, a nossa força espiritual, nem a força espiritual aqui do nosso Estevão. Ele era um missionário e a sua conexão mediúnica se travava intimamente com as forças do céu. Não havia uma assistência de um Espírito Santo sobre ele. O Espiritismo não reconhece isso, mas reconhece sim a assistência dos espíritos de luz que comungam sempre na grande estrada do bem e da liberdade. Que esses momentos que Estevão fala, que são momentos que vão impactar Saulo. Pela primeira vez, ele vai se deparar com um indivíduo que tem capacidade de contestá-lo com a mesma energia da sua retórica,
do seu intelecto, dos seus conhecimentos da Escritura. Pela primeira vez, o orgulho dele vai ser questionado por um homem só puro de coração. É isso que pedimos a vocês, que nos acompanhem nisso, e que pedimos também que os palestrantes espíritas, à vez de falarem de si, das suas experiências pessoais, falem das coisas de Deus, sem se miscuírem no seu personalismo ou nos seus aspectos narcísicos. Caminhemos servindo Deus. Lá atrás, os nossos antepassados nos acompanham com esperança e amor. Amanhã nós continuaremos nesse grande trabalho de São Paulo. Graças a Deus. Flores para vocês e muito amor.